Nós voltamos então com o TV Mar News. Gente, olha só, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso suspeito de coronavírus aqui no estado de Alagoas. Essa informação foi noticiada ontem, inclusive, pela Secretaria Estadual de Saúde. Logo mais, ainda hoje, às 11 horas, vai haver uma coletiva de imprensa para passar maiores detalhes a respeito desse caso suspeito ainda de coronavírus. E a gente recebe aqui no estúdio o infectologista Fernando Maia. Ele já esteve com a gente, acredito que na semana passada, para conversar sobre a história do coronavírus, mas, é claro, retorna hoje novamente para a gente continuar esse papo, porque algumas pessoas já estão empavorosas, Antes que na verdade, o caos se instale, doutor Fernando, é necessário que a gente continue esclarecendo algumas questões a respeito do coronavírus. Muito bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores. Pois é, esse caso é ainda um caso suspeito, paciente de 66 anos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre esse caso aqui em Alagoas. Até o momento ainda é um caso suspeito. Ele é um senhor de 66 anos, como foi noticiado, e que ele esteve na Itália e na França, que são dois países em que há transmissão do vírus. E ele veio e ele apresenta um quadro compatível com o coronavírus. Então, ele teve febre, teve dor de garganta, teve tosse. Então, ele se enquadra na definição de caso suspeito. Então, o que é que foi feito? Ele foi atendido no hospital particular, foi coletado material do nariz e da boca dele para coletar material para fazer o exame, e esse material foi encaminhado para o laboratório de referência nacional, que é o laboratório Adolfo Lutz, em São Paulo. E lá o exame está sendo feito. Então, nós vamos saber se esse quadro respiratório que ele tem, se é coronavírus, ou se é outro vírus desses, tantos outros que a gente tem circulando por aqui também, que é para a gente poder confirmar ou descartar o caso. Até o momento, ele ainda é um caso suspeito, ele não foi nem confirmado, nem foi descartado ainda. Ele, então, segue em isolamento residencial domiciliar, dentro da residência dele. Os parentes, eles podem continuar circulando ou eles também têm que ficar em isolamento? A gente recomenda que essa pessoa não receba visitas nem vá na casa de ninguém. Ele deve ficar em casa e a circulação de pessoas na casa deve ser a mínima possível. As pessoas que moram na casa junto com a pessoa devem ter alguns cuidados que a gente recomenda em casa. As pessoas devem usar máscara, o paciente a gente recomenda que fique dentro do seu quarto, não fique circulando pela casa, para diminuir o máximo possível a disseminação do vírus. E o mais importante é a pessoa não sair de casa. Porque ao sair de casa, naturalmente você vai estar espalhando o vírus para outras pessoas e você está disseminando o vírus, na verdade. Então, mas como a maioria dos casos, pelo que a gente tem visto em outros países, na China principalmente, que é o maior número de casos, a maioria dos casos é de forma leve e as pessoas podem ser tratadas em casa sem nenhum problema. É o caso desse paciente. Até aqui ele está bem, não teve necessidade de internação, tanto é que ele foi encaminhado para casa. Assim como aquele primeiro caso confirmado lá em São Paulo, que o paciente também está em casa. Ele foi diagnosticado, esse já é caso confirmado, porque esse foi isolado do coronavírus lá na secreção respiratória dele, mas ele está em casa, está se recuperando em casa. E a maioria dos casos que vierem a acontecer ainda vão ser tratados inicialmente da mesma maneira. Só serão internados no hospital aqueles pacientes que apresentam um quadro mais grave, que precisam de um cuidado mais intensivo. Então, esses é que serão internados. A maioria vai ser tratada em casa mesmo. Doutor Fernando, por que há um alarme tão grande a respeito do coronavírus? Porque é um vírus novo, uma doença nova que a maioria das pessoas não conhece, ninguém nem ouviu falar em coronavírus. Então, é natural que as pessoas fiquem assustadas, com medo, mas também é muito importante que a gente possa ter uma oportunidade como essa aqui, da gente poder falar, de poder esclarecer as pessoas sobre a real situação da doença. Então, o que é que a gente sabe até agora do coronavírus? Primeiro, é que ele é um vírus que causa um quadro, parece um resfriado, então ele faz febre, faz dor de garganta, dá tosse, às vezes tosse seca, às vezes produtiva, quer dizer que sai catarro. Alguns pacientes podem ter também diarreia, é comum acontecer isso, e alguns pacientes desenvolvem dificuldade para respirar. Tem que respirar mais vezes, tem uma certa dificuldade, um cansaço respiratório. A maioria dos casos não vai passar disso. O paciente vai ficar bem, vai para casa, vai tomar remédio sintomático, vai se hidratar, tomar remédio para dor, para febre e vai se recuperar totalmente. Quais são os pacientes que costumam fazer forma grave de coronavírus? Até aqui que a gente tem visto são os pacientes idosos, então os pacientes que têm mais de 60 anos de idade, particularmente a gente tem visto os que têm mais de 80 anos. Esse é o grupo que tem feito a maioria dos casos graves e a maioria das mortes. Mas, apesar disso, a gente tem visto que o número de mortes
no total pelo coronavírus é muito baixo. A mortalidade está girando em torno de 2%. Então, às vezes, a gente olha assim, 2.000 pessoas morreram de coronavírus, mas tem 80 mil casos de pessoas que se recuperaram e, o mais importante, se recuperaram sem sequelas. Então, claro que é uma doença que a gente tem que tentar evitar, lógico, tem que se tomar todos os cuidados para tentar evitar a disseminação da infecção, mas até onde a gente está vendo, pelo menos até agora, é que é uma doença leve, uma doença benigna que não costuma fazer forma grave. Diferente de outros vírus que a gente já conhece, que já circulam por aqui. Por exemplo, o H1N1, que é o vírus da gripe, que a gente tem circulando aqui. Esse é um vírus que tem uma mortalidade muito mais alta. Se o paciente que não tá vacinado tem uma chance de morrer de quase 10%. Hoje a letalidade está muito baixa porque a gente já conseguiu uma cobertura vacinal muito boa, mas é um vírus muito mais agressivo. Se a gente for comparar com outros coronavírus que já apareceram no mundo, há uns anos atrás, apareceu a pneumonia asiática em 2002 e depois lá em 2012 apareceu a pneumonia do Oriente Médio. As duas epidemias foram também por coronavírus, mas coronavírus muito mais agressivos. Graças a Deus, essas duas epidemias não chegaram aqui no Brasil. Esse coronavírus já chegou, a gente já viu, já temos casos aqui. Mas essas outras epidemias não chegaram. Essas eram muito mais graves. Então, não há motivo para pânico. Não há motivo para pânico. É importante, claro, que a gente tem que se cuidar, tem que tentar evitar a disseminação da doença, tomar esses cuidados todinhos, mas não parece uma doença grave, não. Eu acho que vale a gente, já que ele já chegou aqui no Brasil, como deve ser o comportamento desse vírus no nosso clima? Ainda é uma incógnita, não sabemos. O que a gente sabe dos vírus que causam doença respiratória de uma maneira geral, eles preferem climas frios. Então, geralmente, locais que tem clima frio facilita a disseminação da doença. Um calorão como esse que a gente está vivendo, principalmente nessa época do ano, está muito quente aqui, isso, em princípio, dificulta a vida do vírus, porque os vírus não gostam muito desse calorão, não. Embora, também por ser um vírus novo, a gente ainda não conhece, não sabe exatamente como é a disseminação. Na prática, nós estamos agora na linha de frente do combate à doença. Nós estamos aprendendo agora como é que o vírus se comporta. Nós já sabemos como é que ele se comporta lá na China, que nessa época do ano é um pouco mais fria. E na Europa, que também está um clima mais ameno. Nós estamos agora vendo a introdução do vírus num país grande como é o Brasil e com um clima bem diferente, bem mais quente. Vamos ver como é que o vírus se comporta. A gente espera que ele não faça tantos casos como fez lá na China, mas ainda é uma incógnita para a gente. Qual é a relação que esse vírus tem com a gripe para que o governo federal venha a antecipar a vacina contra a gripe? Porque isso vai facilitar o reconhecimento de novos casos de coronavírus caso aconteça. Então, o quadro tanto de gripe quanto de coronavírus são muito parecidos. Febre, dor de garganta, dor no corpo, tosse, falta de ar, o quadro é muito parecido. Então, na hora que você elimina, ou pelo menos diminui muito os casos da gripe, você já sabe que os casos que aparecerem em pessoas que já tomaram vacina contra a gripe, aumenta a possibilidade que aquilo seja coronavírus. Então, isso vai facilitar a vida dos serviços de saúde que estão fazendo o diagnóstico desses casos. Então, na hora que você elimina um agente, você só sobra o outro. Então, isso facilita a vida para a gente identificar os casos possíveis que venham a aparecer. Tem perguntas dos nossos telespectadores chegando aqui para a gente e eles perguntam o seguinte: que produtos de limpeza matam o coronavírus? Qualquer um desses que a gente usa em casa, qualquer detergente, álcool gel, esses detergentes comuns que você usa em casa, qualquer um deles pode ser utilizado sem problema. E esses são bastante eficientes. O que é que a gente sabe desse vírus até agora? Ele sobrevive algumas horas solto no ar. Pois é, uma pessoa doente espirra, tosse no ambiente, as partículas ficam soltas no ar, elas duram algumas horas nessa situação. Mas logo essas partículas caem, em poucas horas eles deixam de haver transmissão aérea. Mas o vírus pode ficar viável em superfícies, mesa, cama, maçaneta, etc. E tem estudos mostrando que esse vírus pode permanecer viável até uma semana após o contato. Mas, se você utilizar qualquer produto de limpeza, esses produtos de limpeza matam rapidamente o vírus. Em questão de minutos, os vírus todos estão inativados. Então, basta manter uma boa limpeza no local que isso é suficiente para controlar. Então, é possível pegar por um simples aperto de mãos? Sim, como a gripe também. A gripe, tanto a gripe quanto o coronavírus, quanto o resfriado, todas essas viroses respiratórias, você pode pegar através de partículas que estão soltas no ar, pela fala, pela tosse, pelo espirro, mas também pelo contato direto das mãos contaminadas nos olhos, na boca e no nariz.
Então, você pegou na maçaneta da porta que alguém pegou e estava suja a maçaneta. Um corrimão de escada, um corrimão de corredor, uma superfície qualquer que esteja suja. Por isso que é muito importante essa medida de lavar as mãos. Então, a medida mais importante para evitar tanto coronavírus, quanto a gripe, quanto o resfriado, é lavar as mãos. Então, você foi ao banheiro, lavou as mãos. Antes de comer, lava as mãos. Antes de coçar olhos, nariz, lava as mãos. Água e sabão. Se não tiver água e sabão, você pode utilizar o álcool em gel. Mas água e sabão é muito bom, funciona muito bem. Então, a medida mais importante para a gente evitar o contato, esse contágio, é lavar as mãos. Manter as mãos limpas, porque as mãos é que manipulam os alimentos, manipulam as coisas, tocam em todas as superfícies, depois você leva a boca, leva o nariz e os olhos, e é dessa maneira que você se contamina. O pessoal ainda pergunta, as encomendas vindas da China correm risco de trazer coronavírus? Não, pode buscar sua encomenda tranquila, não tem risco não. A transmissão é direta pessoa a pessoa. Então tem que ter uma pessoa doente que traga o vírus. Então já tem muita gente com medo que, eu comprei alguma coisa da China e o pacote está lá no correio, eu não vou buscar. Pode buscar sossegado que não há risco de transmissão por essa maneira não. Animais de estimação podem também transmitir o vírus? Até onde a gente sabe, não. Esse é um vírus de animais silvestres. A gente sabe que a provável origem desse vírus atual é um vírus de morcego que passou para as pessoas provavelmente através de um animal que se alimenta de morcegos, que é um animal comum na China que se chama pangolim. E que lá na China ele é muito apreciado, que a carne dele diz que é muito saborosa. E lá as pessoas costumam comer esse animal. Provavelmente foi consumindo a carne desse animal que houve a transmissão nas primeiras pessoas. Isso é a hipótese mais provável. Até onde a gente sabe, animais de estimação não transmitem, mas a gente ainda não tem dados definitivos sobre isso. A gente viu aí os brasileiros que chegaram da China, né, e foram postos em quarentena. Por que não foi adotado o mesmo procedimento com quem veio da Itália e da França, por exemplo? Porque aquela situação era situação à parte, uma situação peculiar. Foram pessoas que foram trazidas de uma região onde havia transmissão sustentada do vírus. E eram pessoas de várias regiões do país. Então, se acontecesse de você trazer esse grupo de pessoas de lá para cá e alguma delas estivesse doente, primeiro, veio todo mundo junto no mesmo avião. Então, se tivesse uma pessoa doente, poderia ter contaminado as outras dentro do próprio voo. Foram 26 horas de voo, né, para começo de conversa. Segundo, eram pessoas de várias regiões do país diferentes. Então, imagine pessoas doentes disseminando para várias partes do país. Isso poderia servir como disseminação para a doença já naquele momento que não havia nenhum caso, nem suspeito no país ainda, né? Então, por isso foi tomada essa medida de manter essas pessoas em isolamento por aquele período. E foi uma medida acertada, porque se houvesse alguma pessoa doente ali, poderia ter disseminado o processo. A partir do momento que começam a chegar pessoas doentes de várias partes do Brasil, aliás, para o Brasil, isso perde a razão de ser, porque o número de casos já começa a ficar muito grande e aí já é impossível isolar essas pessoas todas. O que é que o governo está fazendo atualmente? Na hora que você identifica um suspeito, você pede que essa pessoa fique em isolamento para diminuir a disseminação do vírus. Mas a gente sabe também que uma doença respiratória, como é o caso, é muito difícil, pode-se dizer que é praticamente impossível você controlar totalmente a circulação desse vírus. Então, ele vai acabar chegando, eu acredito. Agora, a gente não sabe como é que ele vai se comportar, como a gente estava conversando há pouco, a gente não sabe como é que ele vai se comportar no nosso clima, na nossa condição climática, na nossa cidade. Vamos aguardar para ver. Eu acho que vale, antes da gente encerrar a entrevista, a gente ainda falar sobre, se de repente eu apresentar os sintomas, né? O que é que eu devo fazer, de que forma eu devo proceder e como também o Estado vai se comportar quando identificar de fato um caso que seja confirmado com coronavírus. Qual é o procedimento que vai ser feito com essa pessoa? Bom, o procedimento é o seguinte, se você se enquadra no critério de caso suspeito, quem é o caso suspeito? É uma pessoa que nos últimos 14 dias viajou para algum lugar em que há transmissão do vírus. Então, todos aqueles países que já foram divulgados pelo Ministério, os principais, a China, o Japão, as duas Coreias, a Alemanha, Itália, França e Austrália. E tem outros países, e Irã, Vietnã, e tem mais alguns. Esses são os principais. Então, se você esteve em algum desses locais nos últimos 14 dias, ou você esteve em contato próximo com uma pessoa confirmadamente com coronavírus ou com suspeita forte, e você começa a apresentar um quadro sugestivo de infecção pelo coronavírus. Quais são os sintomas? Febre, dor de garganta, tosse com dificuldade respiratória, pode ter diarreia e pode ter dor de garganta.
Então, se você se enquadra nesse quadro e você teve essa história de contato com alguma pessoa ou você esteve em algum local desses nos últimos 14 dias, então você deve procurar um serviço de urgência ou procura um serviço de urgência público, uma UPA, um mini pronto-socorro ou qualquer serviço de saúde, mesmo nos privados. Os privados estão também habilitados para isso. Você deve informar essa situação, que esteve nesse local ou que esteve em contato com a pessoa doente. A partir daí, então, vai ser analisado se essa pessoa então, se enquadra como indivíduo suspeito. Então, confirmou, é um indivíduo suspeito de coronavírus, o que é que você vai fazer de imediato? Vai se acionar o LACEN, o Laboratório do Estado, que vai coletar material do trato respiratório e esse material vai ser enviado para o Laboratório de Referência Nacional, que é o Adolfo Lutz, em São Paulo, e onde vai ser feita a pesquisa de alguns vírus respiratórios, inclusive do coronavírus. E aí, a partir dessa informação, a gente vai saber, então, se a pessoa tem um quadro confirmado ou descartado de coronavírus. Em princípio, como a maioria dos casos, como a gente sabe, a maioria dos casos é de casos leves, então a maioria desses indivíduos fará o tratamento em casa, ficará então isolado em casa e para evitar a disseminação, mas vai ser tratado em casa. Só vai ser internados os casos em que houver sinais de gravidade, que na hora do atendimento a gente pode avaliar se aquele indivíduo tem sinais de gravidade ou não. Em caso haja necessidade de internação, o hospital de referência do Estado para receber esses quadros é o Hospital Escola Elvio Alto, que fica como retaguarda para receber os casos que precisam de internação. Os casos mais leves, que serão a maioria, pelo que a gente tem visto em outros lugares, esses vão ser atendidos na rede básica ou nas urgências dos planos, das urgências particulares, e esses pacientes serão tratados em casa, sem nenhum problema. Até o momento não há nenhum remédio específico para coronavírus. Tá? Vitamina D, vitamina C não funciona? Não, isso aí é tudo fake news, como diz a história, né? O que funciona é hidratação e remédio sintomático. Então, remédio para febre e remédio para dor, só. Não existe nenhum remédio específico. Então, existe também algum remédio que possa piorar potencializar o efeito do vírus? Por exemplo, se a pessoa tomar algum remédio que baixa a imunidade, por exemplo, a pessoa tomar um corticoide, por exemplo, que é um remédio que pode baixar a imunidade, pode piorar. Então, agora, esses remédios comuns que a gente toma para dor de garganta, para febre, para tosse, não tem problema não. Esses remédios de venda livre na farmácia, esses não tem problema, pode ser tomados. O mais importante é hidratação, então, bastante líquido. Água, chá, suco de fruta, água de coco. Quanto mais líquido a pessoa toma, melhor, porque isso ajuda a eliminar a secreção respiratória e melhora o estado geral do paciente. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso TV Mar News, tá bom? Eu que agradeço, obrigado. Gente, olha, bem como ele disse aqui, não há motivo para pânico, apenas 2% de mortalidade para esse vírus, né? A gente já convive, inclusive, com situações piores aqui no país do Aedes aegypti, na realidade, não é isso? Mas a gente traz mais informações a respeito desse vírus, a respeito do coronavírus aqui no nosso estado. Na coletiva que vai acontecer às 11 horas, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa coletiva, sobre esse caso, às 11h30 no programa Canal Esporte. Então, para você que quer saber mais, pode ficar aí muito bem ligado, porque a gente vai trazer mais informações a respeito desse caso suspeito ainda aqui em Alagoas. A gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho, porque a gente ainda tem muito mais informações aqui no TV Mar News.